E ele diz, e eis que ordenei ali a uma mulher, viúva, que te sustente. Elias, em primeiro lugar, saiu sobre a orientação de Deus. Saiu na direção de Deus. Saiu com a convicção das orientações necessárias da parte de Deus. Ele não ia sair aleatoriamente, porque certamente, com certeza, ele ia perecer de algum modo. Mas como ele tinha convicção de tudo quanto Deus tinha lhe ordenado, que ele descesse a Sarepta, ou fosse a Sarepta, e chegando lá, uma mulher, cujo nome não é revelado, apenas que era uma viúva, que iria sustentá-lo. E a gente aprende, irmãos, não é? Que os profetas sempre cuidou das viúvas, dos órfãos, não é? Sempre fez a vontade de Deus, sempre estava sob a orientação de Deus. Mas veja que o quadro agora muda. O Senhor diz a Elias que ele vá a Sarepta e que ele ordenou ali a uma mulher viúva que o sustentasse, que socorresse ele. E no versículo de número 10, diz que ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Escuta isso aí. Em primeiro lugar, eu disse que Elias saiu sobre a direção e orientação de Deus. Em segundo lugar, dentro das orientações de Deus, ou da orientação, havia de encontrar ele uma mulher viúva. E não demora, quando Elias chega, ele já dá de cara, não é? Com a mulher. Ele não tem dúvidas, ele sabe que era aquela mulher viúva na qual Deus tinha falado com ele. E claro, irmãos, abrindo parênteses, Deus não erra. Deus não brinca. A palavra de Deus não traz confusão. Ela se decide, ela acontece. Ela é executada, não é? Quando direcionada. Quando proferida, sim. É a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para si vazia. Ela vai produzir. Ela fará conforme toda a vontade daquele que falou. Aleluia! Então ele se dirige a ela, aleluia, que estava ali apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha com um pouco de água para beber. Agora veja o mistério aí no versículo 11. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traze-me agora também um bocado de pão. Verso 12. Porém ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Até essa parte, para a gente não fugir desse raciocínio aqui, ela responde a ele o que ele queria saber. Ô glória! Irmãos, Deus trabalha de forma misteriosa, mas ele deixa sinais. Ele dá detalhes também. Deus trabalha com detalhes, em detalhes e com sinais. Existem coisas que não acontecem por acaso. Ô glória! Você está entendendo a mensagem? Vou repetir isso. Existem coisas que não acontecem por acaso e nem de forma aleatória. Primeiro ele encontra uma mulher viúva e ele se dirige a ela conforme a palavra do Senhor. Segundo, ele lhe pede água, depois ele lhe pede pão. E quando ele pede pão, ela diz: vive
o Senhor, o teu Deus. Ô glória, ela conhecia Elias? Aí está a resposta que Elias precisava ouvir. Vive o Senhor, o teu Deus. É a fala de alguém de quem acredita que o Deus de Elias era o Deus vivo. Era o Deus que vive. Não era um Deus morto. Não era um Deus qualquer. Não era o Deus Baal. Não era o Deus de Acabe. Ela diz para ele: vive, oh glória a Jesus, o Senhor, o teu Deus, ele vive, Elias. Eu sei que o teu Deus vive e ele sabe, aleluia, que eu não tenho senão um bolo pequeno. Tenho coisas aqui que não dá, em outras palavras, nem para mim. E ela diz isso, ela relata. Disse: traze-me um bocado de pão. E ela diz, porém ela disse: vive o Senhor, o teu Deus. Oh glória, glória a Deus, que não tenho, né? Que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vens aqui, apanhei esses cavacos de lenha, e vou prepará-los para mim, e diz, para o meu filho, para que comamos e morramos. Não tinha mais nada, aleluia, mas eu quero dizer para você, e tomo posse dessa palavra também, Deus é o Deus que envia a providência na hora certa. Só que entra aí, irmãos, sabe, algo interessante para que a gente possa pensar sobre isso. Bem-vindo, Murilo. É algo interessante, porque se Deus envia uma provisão para alguém, e alguém chega pedindo, então a gente observa e diz assim: como é que alguém vai receber uma provisão de alguém que chegou pedindo provisões? É um grande contraste observar por esse lado, não é? Glória a Deus. Observar que alguém veio trazer provisões da parte de Deus, mas antes pediu provisão. E Deus, irmãos, tem as suas maneiras de trabalhar. Ele sabe o limite, sabia Deus a limitação de Elias. Mas Elias estava andando com Deus da provisão. Aleluia. Do Deus que cuida. Do Deus que mostra, revela os seus cuidados. Elias primeiro tinha convicção, motivos para isso, porque passou-se aproximadamente 3 anos e 6 meses, não houve chuva sobre a terra, mas todo o período em que Elias passou em Querite, nunca faltou carne, nunca faltou pão, e a água estava disponível toda hora para ele. Mas chegou o tempo, aleluia, de Deus mostrar a grandeza dele. O Deus que proveu para o profeta e proveu para a mulher. Agora veja, nós encontramos alguém temente a Deus, quem conhecia o Deus de Elias, aleluia, que foi obediente às orientações do homem de Deus, às ordenanças do homem de Deus. Para isso, irmãos, eu abro parênteses aqui, Deus abençoe, Luiz, que o homem de Deus,
ele é conhecido. É. Não é de todo jeito, não. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Ela sabia que estava alguém ali que era da parte de Deus. Não era qualquer um, não. Não era qualquer um e nem é qualquer um. Não é? Trazendo para esses dias que se diz ser homem de Deus e não é. E tanta gente aí se passando por homem de Deus, não é, irmãos? Tem tanta gente aí granjeando coisas, se passando como homem, como mulher, entre aspas, de Deus. Mas ela tinha resposta de Deus, irmãos. Quem anda com Deus não se confunde. Quem anda com Deus discerne as coisas de Deus. Primeiro, o que eu já disse, não é? Que quem anda com Ele, conhece Ele, ouve a voz dEle. Entendeu? Então observa uma coisa. Ela conhece e reconhece que Elias é homem de Deus quando ela profere essas palavras. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Ela disse: vive o Senhor, o teu Deus. Ela estava falando do Deus vivo. Eu faço questão de repetir isso. O nosso Deus, o Deus de Israel, está vivo. Não é, irmãos? E Jesus está vivo. Ele vive, a Bíblia diz isso, e está à destra do Pai. Aleluia, vive, reina e reinará para sempre. Quantos creem, não é? Pode dizer amém, glória a Jesus por isso. Então observa isso aí, ela como serva obediente, direcionada, responde de maneira correta ao homem de Deus, com franqueza, com sinceridade, e diz ela aqui: a tua serva não tem nada, a não ser um pouco de farinha, não é? Um pouco de azeite na botija. Como você mesmo viu, em outras palavras, eu estava apanhando alguns cavacos de lenha, e eu ia fazer aqui a última porção. Aleluia, aleluia. Ô crente, ô homem, mulher de Deus, Deus não nos desampara, irmãos. Ele sabe o nosso limite, eu por este ponto. E sabia o limite, a limitação de Elias. E ele já sabia o limite daquela mulher. Era aquele dia em que tudo ia se acabar. Aleluia! Mas Jesus chegou. Não é, irmãos? Deus chegou. O homem de Deus chegou. O representante de Deus chegou. Sob direção de Deus. Além do mais, de ter falado com a mulher, apresentou aqui uma coisa que me chamou a atenção. Quando Deus disse a Elias: vai, versículo 9, levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, que é de Sidom, e habita ali. Deus não erra. Deus não erra. Quando diz ali: passa um tempo ali, Elias, eu reservei algo para você lá. Candiofórgia, Deus tem os seus. Quando alguém, irmãos, não é? Não quer, abrindo parênteses aqui, não quer ou não pode nos socorrer, Deus sabe os meios. Deus sabe como trabalhar. Deus se utiliza do pouco. Se utiliza de quem não tem, em primeiro lugar. E se utiliza de quem tem pouco. E me veio aqui um pensamento rápido. Não despreze quem não tem. Porque, sabe, irmãos, tem gente que tem e olha para quem não tem e despreza. Como também tem gente que
tem, não é? Que não tem, aliás, e despreza também quem não tem, porque olha para ele e diz, ele não vai poder me ajudar também. Mas na verdade, o que importa não é o que alguém tem. Entende isso? Não é só o que alguém tem ou o que pode ter. Aleluia! Aleluia! É o que alguém tem da parte de Deus, que pode mudar a história dele e a história de alguém. Quem entendeu esse mistério aí? Porque se espera de quem tem e alguém não dá, alguém não dá as mãos, alguém não ajuda, e como se esperar de quem não tem? A diferença é, quem tem negócio com Deus, irmãos, vive, como colocou a irmã Amália aí, vive os mistérios de Deus. Vive, aleluia, das maravilhas do Senhor. Ele dá a quem não tem e dar a quem tem. Não é? Dar a quem tem, dar a quem não tem nada e dar a quem tem pouco, porque isso é mistério. Só não despreze o dia das coisas pequenas.